Pai Celestial, obrigado, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Estamos aqui por uma causa sua, não é nossa, não temos nada a colocar humano aqui, é do Senhor Jesus essa causa. Por isso estamos conscientes que o Senhor está presente aqui, sabendo que nada falha com o Senhor. O homem é cheio de falha, mas o Senhor é justo cada manhã. Então, Pai, obrigado por esse dia muito abençoado que tivemos hoje. E queremos agora pedir ao nosso Pai que continue conosco aqui nessa live, ajudando teus filhos, ajudando cada um de nós aqui, meu Pai, tomando sob teu controle. E cada resposta, Senhor, que teus filhos têm lá, seja para a bênção, para o crescimento, para a bênção de Deus sobre eles. Pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai Santo, agora a direção para a tua glória. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui de novo, depois de uma semana muito gratificante, abençoado, né? Estamos aqui para a nossa live de perguntas e respostas. Os irmãos já podem ir mandando suas perguntas pelo Facebook ou então pelo grupo, né? Pode mandar também. Nós estamos aqui para receber as perguntas dos irmãos. E agora nós já temos uma pergunta aqui, pastor. A pergunta vem da irmã Cláudia, lá de Bagé. Na verdade, é uma pergunta que está dividida em duas partes, né? Eu vou ler a primeira parte e depois eu leio a segunda parte, certo? Aí a irmã Cláudia coloca assim: Pastor, nós os vivos seremos transformados e os mortos ressuscitados mediante aquele grande terremoto que está por vir, mas não seremos arrebatados de imediato, pois temos o período com o profeta aqui na terra. Então, pergunto, a terceira etapa do profeta, visão da tenda, se dará dentro daqueles 30 a 40 dias que ele estará na terra? Perfeito, irmã Cláudia, é isso mesmo. Essa é a terceira etapa do profeta, é o sétimo selo, né? Quando o sétimo selo se abre, vem os mortos, né? E aí vem a transformação dos vivos e a noiva ela fica aqui num espaço de 30 a 40 dias. Ela entra em adoção, né? Aí ela fica desenvolvendo aquele plano que Deus tem ainda, né? Que os filhos de Deus ainda terão a palavra falada aqui. Eles terão o poder criativo. Então essa é a terceira etapa do irmão Brano. E a tenda, a visão da tenda é onde o profeta vai ele mesmo estar ali, criando braços, pernas, conforme está nos selos, né? Dentro desses 30 a 40 dias é o período que a noiva vai ficar aqui, como foi também, irmã Cláudia, em São Mateus 27, você lendo ali, né? Você vai ver que eles ficaram por ali aparecendo e desaparecendo. Na verdade, a noiva, ela está... ali será um tempo também que a terceira etapa não é para a noiva, a terceira etapa é para os perdidos e para as virgens nécias. As virgens nécias vão receber muito benefício nesse tempo. Por exemplo, nesse período, o profeta diz que alguém do outro lado da montanha estará perdendo sua colheita. Aí vocês vão encontrar ali um cristão em adoção, ele vai dizer assim: eu te dou chuva em nome de Jesus Cristo, e a chuva vai vir. Então, é o tempo da palavra falada, manifestada. Glória a Deus. E a segunda parte da pergunta dela: e será em Jerusalém ou andaremos por toda a parte, já que seremos transportados para lá após sermos transformados? Sim, irmã. Até onde sabemos, o irmão Brana não falou nada disso, mas até ele disse assim: depois disso aqui, quer dizer, depois do fim daqui da mensagem, nós estaremos lá em Jerusalém, de lá seremos levados.
Eu acredito que todo o desenvolvimento da terceira etapa, a visão da tenda, vai acontecer ali. Até onde sabemos, né? Até onde temos entendido. Não digo que vai ser uma coisa exata do que eu estou falando, mas tudo indica que vai ser ali, sim. Na terra que Deus deu a Abraão. Porque os gentios, aqui a terra dos gentios, aqui foi um favor que Deus prestou a nós, né? Ele passou para cá para salvar a noiva aqui. Mas o plano de Deus é aonde ele deu a terra a Abraão. Ali está com a promessa. Ali o irmão Branham diz que Deus vai limpar todo aquele Oriente Médio ali, porque aquela terra é toda de Abraão. Aquela semente que tem ali de Ismael, tudo vai sair, exterminar tudo, será limpo, né? E o milênio vai ser a Nova Jerusalém, até onde entendemos também vai ser na Palestina. Nada, ele disse, nada vai ser fora, por exemplo, não há nada fora da promessa que ele fez a Abraão. A promessa é com Abraão e a sua semente. Entende? Então, digamos assim, aí, só para esclarecer que agora eu fiquei na dúvida uma coisa. Então, aí se dá a primeira ressurreição, aí nós, supondo que a gente está aqui vivo, aí eu vou ser transformada também, certo? Nós todos aqui. Aí, de imediato, a gente não vai para Jerusalém. Aí que eu não sei, né? Tá. Esse é um período que o irmão Branham não explicou, né? Exatamente. Ele não deixou nada na mensagem, ele só disse que nós estaremos lá para o arrebatamento. Agora, quanto movimento, por exemplo, na Terra... Ou quanto tempo vão ficar no Brasil, aí eu não na sei, Bahia, porque Salvador, ninguém a sabe. gente vai né? viajar com a velocidade do tempo, né? Quer dizer, vai estar lá e vai estar aqui. É o corpo que vai ser movido pela velocidade do tempo, diz o irmão Branham, né? É o corpo que você vai cruzar a parede. Sim, né? é bastante porta, interessante. Né? Só que nesse ponto aí a gente não pode afirmar nada a dizer que imediatamente estaremos em Jerusalém. Porque a ressurreição é universal, a ressurreição é no mundo todo. O mundo cósmico que se chama, né? Então ela vai... Deus tem filhos em todos os lugares. Até no Oriente Médio tem ali, vai saindo um buquê de flor dali, vai ter judeu ainda ali, vai ter árabe também nesse buquê. Tá? Glória a Deus. Então, irmã Cláudia, tá aí sua... Deus abençoe, irmã Cláudia, viu? Obrigado pela pergunta, muito boa, né? Tá aí, se a irmã ainda tiver ficado com alguma dúvida, quiser esclarecimento, bota aí que a gente já vai passando. Tem alguma pergunta aí no Facebook deve? Não? Então tá. Então, aproveitando que enquanto os irmãos colocam alguma coisa ali, aí, pastor, fale um pouquinho mais daquela mensagem de domingo, tá tão boa. Os atributos eternos de Deus. Faça um resuminho, um comentáriozinho mais para nós. Sim, quando se fala de atributos, se fala de algo que veio de lá do princípio, né? Que nós estamos hoje identificados nessa era como atributos, chamado atributos manifestados, né? Estão manifestados ao ponto que as pessoas podem nos ver, né? Só que dentro dessa manifestação desse corpo que está o mistério, né? Esse corpo aqui não é um atributo para ser visto, né? Mas para o mundo saber nós saber que estamos aqui por um plano de Deus. Mas na verdade, o novo corpo ele vem desses atributos que estão manifestados aqui, né? Ele vem lá do princípio, né? E hoje eu estava lendo aqui na mensagem Crueldade do Pecado, eu aconselho todos vocês a ler essa mensagem. Essa mensagem aqui é uma coisa sem fim o que o profeta fala aqui sobre a crueldade do pecado, né? Aonde foi o gemido do sofrimento? O que trouxe isso para a humanidade, né? Veja, um alívio, as pessoas foram livres, né? Com esse gemido, com esse sofrimento do nosso Senhor. Mas eu acredito que chegar, por exemplo, à terceira etapa é isso aqui que ele disse aqui. Ó. Essa é a razão pela qual você deve nascer de novo, né?
E ele é bem claro aqui nessa mensagem, ele mostra aqui que não há possibilidade de arrebatamento sem novo nascimento e não há possibilidade de ninguém herdar o outro lado sem novo nascimento. Então eu acredito que cada pessoa deve buscar isso, né? Deve buscar essa certeza, porque a certeza quando você tem, às vezes a pessoa, o profeta diz que ela é nascida de novo e o diabo fica ainda tentando ela, dizendo assim, você não nasceu, você fez isso, você fez aquilo. Tem que entender que você está num corpo errante, né? Mas dentro de você existe algo que não deixa você permanecer no erro. Aquele é o novo nascimento, aquela é a palavra que está lá dentro, é a semente, né, original que se estabeleceu ali dentro, né? Então ele disse, esta é a água mais limpa, ou melhor, porém ela é a água do Jordão. Tem uma aparência ruim às vezes, mas eu gosto que cada um aqui esta noite olhe para o Calvário, ali o Calvário. O Calvário foi que me trouxe como um atributo do princípio. Sem o Calvário eu não estaria aqui. O Calvário foi que abriu um caminho, um espaço, né? Onde eu pude me segurar numa corda e ele me puxou para esta era. Ele disse, nenhum de nós daria certo em outra era, porque cada era teve seu espaço e cada era Deus requereu, ele colocou a gente preparada para o dia de Lutero, vamos dizer, né? E nós não podíamos estar naquela era. Tem que entender que cada era teve um espaço, né? E teve pessoas preparadas para aquele dia, para viver a mensagem daquele dia, entende? Hoje, no aperfeiçoamento, Deus colocou pessoas que Ele sabia que ia estar lá, né? Nós não podemos, como desqualificar, por exemplo, a igreja local como atributos de Deus. Atributo de Deus é a pessoa nascida. A pessoa que adquiriu o nascimento é a pessoa que passou pelas águas do Jordão, como ele está dizendo aqui. Ele fez morrer a si mesmo. Então, a pessoa que adquire o novo nascimento, ela já foi pré-ordenada para isso. Pré-ordenada para esse dia aqui agora, né? Entendi. Porque nos dias de Lutero não houve nascimento. Não precisava disso, não estava estabelecido Estamos para eles, no caso. Lutero foi simplesmente uma reforma. A justificação não é novo nascimento. Sim. A justificação é uma saída. Então, naquele tempo, a igreja saiu do catolicismo romano, do jugo do catolicismo romano, com Lutero, né? Então, aquela foi a única mensagem para aquele tipo de pessoa que foi predestinado para estar, para formar, estão na noiva, porém estão numa etapa mais baixa que você, mais baixa que a noiva desse dia, a partícula da noiva, porque foi se levantando dos alicerces, foi subindo, né? Os pentecostais chegaram a ter os dons, chegaram a ter o batismo do Espírito Santo, né? Tiveram um novo nascimento, né? Só que faltou neles o quê? O batismo em nome de Jesus. Por isso que o profeta diz que imediatamente quando um eleito ouve a mensagem desse dia, o que ele faz a primeira coisa? Ele vai ao tanque e batiza-se em nome do Senhor Jesus, porque esse é o nome que ele vai tomar para a família de Deus. É verdade. Então, desde Lutero até os pentecostais não foi exigido isso, porque eram reformas. E reformar, você sabe, a gente chega ali, faz reforma, aquilo, né? Não é uma coisa nova. E agora o irmão Brana veio e restaurou aqui, por exemplo, desde as raízes até o teto. Ele disse, eu não vim preparar uma casa onde homens vão morar. Eu vim preparar uma casa onde Deus mora. Deus mora. Morar é se estabelecer ali dentro. É andar em dois pés, ele disse. É ser uma pirâmide andante, né? Com as 7 naturezas do Cordeiro. Eu espero chegar lá. E, pastor, a mensagem, assim, a finalidade da mensagem, a finalidade do profeta
foi separar a noiva, foi preparar a noiva. Né? Isso é exclusivo. Hoje eu estava pensando nisso de manhã, né? Nós estávamos falando sobre isso. A mensagem ela veio para separar um povo, né? É como se lá vem o noivo. Perfeito. Aqui nessa mensagem, uma Bruna fala muita coisa que você está falando aí. Por exemplo, o eleito desta era, ele veio para o topo, né? Está no topo em adoção. Os demais dormiram e ficaram alojados ou colocados no seu lugar. Então agora veio subindo. Quando chegou aqui no topo, então Mombrana dizia: eu não tenho a mensagem da coroa. Aliás, eu não tenho a coroa, mas eu tenho a mensagem para isso, do coroamento, do fechamento, né? Então, aqui nós vamos entendendo que essas etapas aí, ó, como você diz assim, o Mombrana, ele veio aperfeiçoar aquilo que Deus já tinha no princípio. Entende? Porque no plano, por exemplo, de Deus do princípio, nós não ia precisar de mensageiro. Nós não ia precisar de ninguém, nós já ia nascer perfeito na palavra falada de Adão, vocês estão me entendendo? Sim. Ele fala aqui, né? Então, quando Eva arruinou, o pecado entrou, Adão pecou no Éden, o que aconteceu? Houve uma mudança, né? Como Deus diz para ela assim: tu tiraste a vida do mundo, então agora tu terás que trazer vida ao mundo, através de dores. Então esse foi o segundo pacto, né? O segundo pacto que Deus fez e teve que prover um redentor para esse segundo pacto, porque o homem veio revestir de uma carne de pecado. Entende? Então é muito, muito maravilhoso esse assunto, né? E aqui... Desses atributos aí, né? Eu gostei dessa complementação. E aqui o irmão Deolindo e a irmã Vânia trazem perguntas, pastor. Irmão Deolindo, a minha pergunta. E o profeta diz no livro dos Selos: quem não for no arrebatamento não terá mais salvação. Quem não for no arrebatamento não terá mais salvação. Aí ele diz: após o arrebatamento. Aí ficou meio confuso aqui, irmão Deolindo, mas eu entendo que ele escreve assim: o profeta diz no livro dos Selos: quem não for no arrebatamento não terá mais salvação após o arrebatamento. Sim, o cordeiro sai do trono. Não há sangue mais no propiciatório. É o período de acertos, é o período de juízo, período de tribulação, né? O profeta diz assim, ó: as virgens nécias não se salvam na tribulação, elas entram salvas, né? Ele disse: os salvos não entram na tribulação para se salvar, eles entram salvos. São pessoas que já estão preparadas por Deus para não negar o nome dele ali. Elas vão passar pela purificação e se aparecerão lá depois do milênio, né? Na última ressurreição. Então não haverá mesmo, depois do milênio, não haverá nenhuma alma salva mais. Não se salvará mais. Não. Porque já entra todo mundo salvo na tribulação. Não tem mais sangue. O cordeiro saiu do trono, né? Saiu do trono. Isso é que os selos vêm nos mostrar, né? Isso, os selos trouxe esse respaldo aí, mostrando assim que depois do arrebatamento não tem mais. Porque não tem mais sacrifício. Não tem mais Salvador. O cordeiro saiu do trono, né? Agora ele é juiz. Muito bem. E aqui temos a irmã... Aí, completando essa aqui, eu vou para a pergunta da irmã Micaela e depois eu vou para da irmã Vânia, a Vânia Lima. Aí Micaela pergunta: e as crianças, como ficam? Ela agora está interessada, tem uma criancinha lá preocupando ela. Então, como ficam as crianças no arrebatamento? Ela fala assim: pastor, como ficam as crianças no arrebatamento? É a pergunta de Jonatas e Micaela. O profeta, irmã Micaela, diz que todas estarão no céu. Só que ele disse uma coisa: mas no rapto estará somente o que for eleito, predestinado. A criancinha, ele disse que
Tem uma mensagem do João Brano, agora não lembro, mas ele diz que no dia do rapto, uma mãe que não é predestinada e tem uma criança, uma semente para o arrebatamento, será tomado dela. Então, a semente pode ser uma criancinha, se ela nasceu na eleição, no atributo de Deus para ser manifestado, ele vai estar no rapto. Mas se não nasceu para estar no rapto, o profeta, todas as crianças estarão no céu. Glória a Pergunta Deus. e resposta, o irmão Brana responde isso, né? Mas terão que passar pelo... Sim, vamos passar na tribulação, claro. Da tribulação. Aí eu fiquei feliz, porque eu estava preocupada com esse último eleito, dele ter que nascer, crescer, ser batizado, tudo. Não precisa, basta ele estar na terra aqui. A criança, irmã Micaela, Melhorou para nós, irmã Micaela, a coisa ficou boa para nós. a criança, ela está sem pecado, ela está sobre o sangue, né? Glória a Seja Deus. ela na noiva ou seja ela para passar na tribulação O ali. negócio é a semente. Né? A semente tem que vir para Porque a noiva, ela foi elegida numa ata separada, tá lá nos selos isso, né? Então a noiva, ela é especial. Só estarão aqueles que vão compor a noiva no arrebatamento. Esse primeiro arrebatamento só sai a noiva. Pode as denominações falar que são noiva, quiser falar, estão enganados. Só vai o eleito. Muitas virgens nessas que estão ali dentro vão passar na tribulação para se purificar, porque no arrebatamento, irmãos, não haverá ninguém que não esteja batizado em nome do Senhor Jesus. Por isso que essas criancinhas da mensagem, nós apresentamos elas ao Senhor Jesus. Nós não batizamos, porque uma criança não tem pecado, né? Até que ela chega à idade de ter o raciocínio que é um pecador. Aí ela vai fazer sua escolha, né? Mas no arrebatamento o profeta foi bem claro. Ele disse, essa é a era do olho. Essa é a era da expansão da palavra. Então, ninguém irá no arrebatamento se não tiver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele tem que pertencer à família de Deus. E o que qualifica uma pessoa na família de Deus é tomar o nome dele. Isso é como uma noiva e o casamento, né? A galera vai tomar o nome do noivo, né? Então, ela vai passar a ser a senhora fulano e tal, né? Então, é assim que é a noiva também. Muito bem. A pergunta da irmã Vânia. Agora. Cadê a Vânia? Estava aqui me sentar. Ela fala assim, a irmã Vânia. Lucinha, né? Vânia Lúcia. Esaú foi salvo e Jacó era eleito? Com que certeza. Pergunta. Com certeza, irmã. A Bíblia diz que Deus fez a escolha já no ventre. Né? Agora, o quanto à salvação de Esaú, eu não vi nada na mensagem do profeta. Eu não vi nada. O profeta chegou a dizer que ele era uma semente da serpente. Né? Então, não posso dizer nada, o que Deus fez com ele, tá entendendo? Agora, o quanto Jacó, sim, Jacó nasceu com o desejo da primogenitura, e o desejo da primogenitura era um avanço naquele tempo. Porque ser primogênito, o primogênito era a pessoa mais segura que tinha em casa. Porque ele tinha direito em tudo que o pai, aquelas virtudes do pai, ele herdava. Entende? Então, ele era um filho adotado na família. Então, o caso de Esaú vendeu a primogenitura. Olha aqui. Então, como nós vamos dizer que Esaú foi para o mesmo lugar de Jacó? Não. Eles fizeram as pazes, porque um eleito não tem inimigo, né? Amém. Deus permitiu eles fazer as pazes para que Jacó se estabelecesse em paz sobre a terra. Não houvesse mais questão entre os dois. Entende? E eles continuaram, né, com amizade, porém, o quanto a salvação aqui, a salvação dele, de Esaú, viu?
eu não sei. Não sei o que Deus vai fazer com isso. Só que a de Jacó eu garanto para você. Porque Jacó nasceu, ele foi escolhido por Deus no ventre. Embora que Esaú foi mais esperto, nasceu primeiro, né? Mas Deus sabia que Jacó era um homem errante, mas sincero. Né? Foi sincero. Então, o que aconteceu? Chegou o dia que parece que aquilo ali foi uma ultrapassa, não foi, aquilo ali foi um plano de Deus que cumpriu, né? Que ele foi escolhido lá no ventre. Né? Antes de nascer, Deus escolheu. Amou a Jacó, e o que ele fez? Aborreceu. E aborreceu, o que significa? Hein? Então sabe o que é aborrecer? É. Excomungar. Tá bem? Então, irmãos, a gente, É sério, a coisa é séria. O desejo da gente é que todo mundo seja salvo, irmão. O profeta disse, você tem que olhar para as pessoas, mesmo que seja daquele jeito, você tem que pensar que ele pode ser salvo. Embora que Deus já reprovou. É que esse aí entra o amor Incondicional. incondicional. Você vê que aquele homem que fez aqueles males por Mombrana, né? Mombrana ficou 4 dias na caverna orando por ele. Chorando, orando, chorando, orando. Quando saiu para fora, Deus disse, não adianta a tua oração, eu já os condenei. Então, a primogenitura, irmãos, assim, é como um desprezo, é como dizer para o Senhor assim, eu não quero isso. Entendeu? Isso é como eu dizer para o Senhor aqui agora, depois de eu tomar o conhecimento, olha Hebreus 6, depois de eu estar na ceia, como tive tantos anos, com esse conhecimento da palavra, e eu dizer assim, eu vou querer mais uma mensagem, não vou querer mais essa Bíblia. O que eu fiz? Desprezou. Eu cruzei a linha, eu não tenho mais volta para mim. Misericórdia. Não é aquele crente Não é que você verdade. dizia que é uma pessoa fraca, ele vai lá, o coitado lá, sofre lá no mundo, daqui a pouco vem todo ferido. Né? Mas o quanto esse assunto aqui da palavra, a palavra é primogenitura. É perigoso, muito perigoso. Por isso que a Bíblia diz assim, aqueles que foram iluminados, quer dizer, tomaram conhecimento que a Bíblia é verdade, que a mensagem é verdade, e reprovaram, caíram-se. É possível renovo? A própria Bíblia diz não. Lamentável. Não é? Aí tem aqui a irmã Cláudia, coloca assim, só para ter um esclarecimento para ela, da pergunta sobre as crianças. Aí ela fala, só precisa nascer para estar no arrebatamento aqueles que estiverem vivos e os que partiram prematuramente, sem nascimento e eram cristãos, no tocante às criancinhas, né, que ela está falando, né, na pergunta da Uma irmã criança Miquel. não precisa nascer de novo, irmã. Uma criança é inocente, ela está sobre o sangue, entende? Se ela vai estar no rapto, ela vai ser transformada num adulto, no arrebatamento. E se ela não estiver no rapto, ela vai passar pela tribulação e vai para casa. Aparece lá depois do milênio. Entende? Ela diz, não é sobre criança. Não é sobre criança. Então, vamos esperar que ela está digitando aqui, ó. Porque ela só precisa... sobre as pessoas. Só precisa estar... Tá bem, irmã Cláudia, eu entendi. Vamos esclarecer aqui a pergunta para o pastor, viu? Ela está perguntando sobre as pessoas. Se só precisa nascer o nascimento, no caso natural, para estar no arrebatamento, aqueles que estiverem vivos. Aí ela fala, aqueles que partem, morrem antes de ter o nascimento, nesse caso, o novo nascimento. Isso foi através das eras, né? Através das eras que aconteceu isso, viu? E pode até que Deus recolha uma pessoa prematura daqui, Deus é soberano, não é? Ele é soberano, se ele recolher, ele tiver na eleição daqueles atributos que nós falamos, ele vai estar em pé aqui no arrebatamento. Ele vai estar em pé, porque Deus não reprova nenhum membro da noiva, porque a noiva não é aleijada. Quando Deus elegeu um membro para a noiva, ele elegeu perfeito.
Embora que ele, como eu disse assim, como nós falamos lá, por exemplo, assim, ó, que ele tivesse numa mesa de bar, que ele tivesse num baile, tivesse no cinema, tivesse ou não tivesse. Não tem nada a ver. Esse corpo aqui veio falando mentiras, esse corpo é um corpo de pecado, né? Mas vamos dizer assim, que Deus chamou ele, né? E limpou ele. Tirou aqueles desejos do pecado dele, né? Para que ele pudesse acolher aquele atributo ali dentro, né? Porque na verdade o nascimento, ele muda os pensamentos, ele muda os desejos, ele produz frutos do arrebatamento. O profeta diz, é uma vida dentro da pessoa que entra, né? Mas você tem que entender que Paulo disse assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Então você está brigando, essa carne aqui é uma briga, né? De repente, quando você se dá conta, você está diante de um erro, mas o que acontece? Aquele sexto sentido, aquele canal que foi aberto pelo Espírito Santo, né? Reprovou. Então, deixa eu entender, pastor. Então, Aí você não cai nesse grave acidente que caiu Esaú. tá. Então, se uma pessoa é eleita, predestinada para o arrebatamento, só que ela ainda entrou em justificação, santificação, está no processo, né? Aí deu-se o rapto. Ela estava no caminho, mas não tinha cumprido todas as etapas. Aí ela vai no arrebatamento? Vai, se ela estiver elegida, ela vai, porque é o seguinte aqui, o profeta diz que os últimos que vão entrar perfeito. Talvez alguém não vai dar tempo ainda vamos dizer assim, de a gente levar as águas e batizar em nome de Jesus, mas ela teve o desejo do batismo. E o desejo é uma missão cumprida. Certo. E as pessoas que partiram? Então, então é o mesmo raciocínio. O eleito que partiu antes de cumprir todas as etapas, ele também vai ressuscitar na primeira ressurreição. Deus sabia que ele ia cumprir aquilo ali. Exatamente. Por isso que nós usamos a palavra assim, ó, todos irão no arrebatamento batizados com o Espírito Santo. Todos irão no arrebatamento com o nome do Senhor Jesus. Porque tem que pertencer à família dele. E Deus sabia até onde ele não pôde cumprir aquilo ali. Deus conhece. Desde antes da fundação do mundo, ele sabia disso. Ele sabia, né? Até o batismo nas águas agora, né? Sim. É diferente. Tu sente uma presença, parece que a coisa já... O pessoal já sai né, pronto. O profeta diz que os últimos eles vão chegar perfeitos. Ele vai chegar na altura que se diz, né? Na altura dos outros que já estão no corpo. Entende? Agora, isso, nesse caso, não dá, no caso, tem um exemplo, qualquer irmão, né? Tá na mensagem, foi criado, tá ali, não, mas Jesus vai demorar ainda, ele se diz, aquela pessoa, aliás, se diz eleito, e prova do mundo, prova aqui, vai ali, e não tendo tempo, em vez de se preparar e seguir o que tem que seguir, aí fica pensando, tipo, vacilando entre dois pensamentos, né, como diz. Aí, como é que fica essa pessoa? Que ela conhece a mensagem, foi batizada, um mês vai na ceia, outro mês não vai, e fica naquele vacilo. Como é isso, pastor? Não, irmã, ele não é um predestinado para o rapto. O predestinado para o rapto é perfeito. Ele ouve a voz e ele se apronta. Essa pessoa que vai e vem, o profeta diz mensagem, veio adentro. Eu não sei o que fazer com ela. Ele disse, eu tenho um desejo, eu tenho pena dessas pessoas, só que eu não sei o que fazer com elas. São pessoas que não têm decisão, quer dizer, são pessoas que não entrou uma revelação do que é a mensagem, o que é o arrebatamento. Eles estão ali, ó. Mas no dia que chegar, se apruma, né? Porque também pode ser um eleito desaprumado, que vai se aprumar ainda. É um mistério de Deus, né? Mas eu acredito que o eleito, por exemplo, ele ouve, né? Deus conserva ele ali,
Eu digo assim, ele tem uma pessoa que... O eleito é uma pessoa completamente diferente. Ele é completamente diferente. Ele tem um caráter, ele tem uma natureza, viu? Uma natureza pura, né? Ele é uma pessoa que não se envolve com nada, porque ele sabe, ele conhece. O eleito, ele tem o conhecimento, pode dizer assim, fé, virtude, ciência, conhecimento. Quando chega uma pessoa e diz, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo aqui, e diz assim, você viu o que está acontecendo aqui? Ele não embarca naquela canoa. Não embarca. Olha o irmão Brana, por exemplo, quando ele foi se transportar naquela visão que ele teve na canoa. A canoa era toda branquinha, os marinheiros eram brancos, roupa branca. E o Espírito Santo disse assim, não embarque nessa canoa. Então, aparentemente, parece assim que é muito bonito, né? Que as coisas são bonitas. Aparentemente parece um eleito, diz o profeta, mas não é. O eleito, ele transporta o fruto da árvore da vida, que é Cristo. Ele produz aquele fruto. Vamos dizer agora, se você visse uma pessoa cair em pecado aqui, qual seria a sua atitude? A de Cristo. Como é que Jesus vê uma pessoa que caiu em pecado aqui? Ele reprova? Não aparece um sangue por ele. Então nós, o eleito, é um redentor na terra, é uma pessoa que está puxando a pessoa para o que é correto. Ele está aqui para sempre chamar a atenção. A maior correção que o eleito faz é com a vida, não é? A vida é que corrige as pessoas. Ele disse, não é as palavras, é a vida, é a sua conduta. Amém. Então o eleito, ele é uma pessoa assim. Então esse vai e vem, né, que o irmão Brando disse assim, ele disse, eu tenho pena, eu vejo os irmãos, daqui a um pouco vai estar no mundo, daqui a um pouco é na igreja, daqui a um pouco está falando língua, daqui a pouco está profetizando, fora da igreja de novo. Então, Parece que o eleito não é caranguejo. então ele não compõe a noiva. A noiva é diferente. A noiva, ela se apronta, ela está se aprontando para o casamento. Ela fez a escolha dela. É assim, pastor. Como é que a pessoa que é eleita, ela tem condições de se confundir? Não. Sim, tá, agora tá, agora não tá. Ah, me desviei, agora aí depois eu volto arrependido. Acredito Eu que acho não. que não é por aí, não. Não, ela não entra em Hebreus 6. O eleito tem suas decisões, a menos que a pessoa, aquilo que o irmão Bruno fala, que ela tem um problema mental. Ela pode ser cheia do Espírito Santo com problema mental. Aí ela vai ter problemas, vai ter que suportar ela daquele jeito que ela é, né? Isso é outra coisa. Agora, quando se trata disso aqui, eu quero ver, eu vou ler para vocês aqui. Isso aqui é muito grave. Isso aqui é uma coisa que difícil. as pessoas passam. Não é difícil, mamãe, é muito clara. A Bíblia é muito clara, né? A própria natureza puxa. Não, eu falo que é difícil assim, a gente ver pessoas, né, que a gente ama se enquadrando nesse quadro aí tão perigoso. É isso que eu estou dizendo que é difícil. Porque tu vê os requisitos do eleito. Tu vê que ele enxerga, vê, tipo, cheguei. Não tem volta, gente. Eu não consigo ver. O pessoal pode ser meio variável, enquanto ele está nas sabe, etapas. Meio... Nas etapas ele pode ser uma pessoa ainda, ter algumas dúvidas, algumas coisas, né? Mas quando ele fraquear, mas quando ele chega no novo nascimento para estar no corpo, meu Deus. Não tem mais volta. Olha aqui, ó. Pelo que deixamos o rudimento da doutrina de Cristo, se prosseguimos até a perfeição. Olha aqui. Não lançando de novo fundamento e arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno.
Isto faremos se Deus o permitir. Quer dizer, chega o ponto que hoje nós falamos pouco em batismo, vocês se deram conta? Hoje nós estamos chegando a uma mensagem, só falamos quando o Espírito Santo desce para salvar uma vida. Olha aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provar o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, participaram do Espírito Santo, tiveram boas ações na igreja, viveram entre pessoas boas junto com eles ali, participaram da ceia, do lava-pés. O Mombrana explica isso, né? E provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, quer dizer, ficaram sabendo do que é o milênio, do que é tudo mais, essas coisas todas, né? E recaíram, olha aqui, sejam outra vez iluminados ou renovados para arrependimento, pois assim como a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expuram o vitupério. Exatamente. Crucificar de novo. Então, aqui, como eu digo assim, nas etapas sim, a pessoa tem, né? Agora, nós estamos se referindo quando a pessoa chega no novo nascimento. Ela pode até demorar a nascer, sim, ela pode demorar. Uma mulher gera e leva 9 meses para nascer o filho, né? E a mesma coisa no corpo de Cristo. Tem pessoas que podem até demorar um tempo, mas elas vão nascer. Se está no corpo, nesse tempo ela vai nascer. Glória a Deus, né? Até aqui, por exemplo, assim, que não ultrapasse a linha, né? Até aqui que a gente estava pregando uma mensagem assim de evangelismo, salvação, mas agora como a coisa aperfeiçoou, esse eleito que estava parado vai se mexer. Amém. Ele vai subir a montanha. Porque o lugar dele não é na mensagem de Lutero, o lugar dele não é na mensagem do princípio de Paulo, é lá em cima, é lá na adoção. Agora é no caminho do véu adentro, né? Daquilo que nós temos falado aí. Então, a coisa a coisa é séria. Eu vejo assim, eu vejo a coisa muito séria, porque quantos irmãos amáveis que a gente conhece, que estiveram conosco no companheirismo, no lava-pés, na Santa Ceia, e agora deram as costas para o Evangelho e trazem a vergonha ao Evangelho, porque a gente vê sentado em roda de escarnecedores, falando bobagens. Eu falo pessoas do meu conhecimento lá de Salvador, não estou me referindo a ninguém daqui, eu só estou trazendo aos meus relacionamentos, as pessoas minhas próximas. E aí eu fico pensando, tomara que nunca tenha nascido de novo. Só mesmo ficou ali mesmo pela beirada, para poder não cair nesse enquadramento aí, porque não vai haver salvação mais para elas. É por isso, irmã, que eu sempre estou dizendo assim, o Mombrana disse que um eleito ele foi destinado para estar no ministério de um pastor ali. Ele só vai se aperfeiçoar ali. Não adianta, ele pode buscar o fulano, o melhor pregador da internet, ele pode fazer o que quiser, mas ele tem que ter um cabeça, ele tem que ter um governo, né? Ele tem que estar submisso àquela companhia, porque vocês sabem, no exército, por exemplo, assim, eu me refiro muito ao exército porque eu vivi ali dentro, né? Vamos dizer assim, o coronel determina que um capitão tal vai comandar uma companhia, né? Viu? Aquele capitão é comandante da companhia dele. Enquanto ele não apresentar aquela companhia para o coronel, ele é o comandante da companhia. Está entendendo? Ele é o líder daquela companhia ali. Então, até que ele seja tirado dali. O profeta diz, quando o pastor morre, por exemplo, a igreja fica viúva. Ela tem que casar de novo. Né? Né? Ela tem que casar de novo. Ela tem que arrumar um marido. Viu? Porque nunca faltou um sacerdote na casa de Deus. Né? Tem que ter aquele sacerdote ali e essa pessoa tem que se dar conta
se aquele pastor que ela tem é qualificado para ela. Um membro ele não pode ter ressentimento do pastor, um membro ele não pode falar mal do pastor, ele não pode estar nas escuras, porque olha, a unção é uma coisa perigosa. Olha que o profeta fala aqui, ele disse assim, você não pode falar mal nem do diabo, o diabo não foi julgado ainda, ele é ungido. Então é muito grave isso aí. Por que as pessoas falam mal do pastor e tudo mais e acham defeito nele? Porque não foram qualificados para ali. E outros pastores que foram chamados sem ter um chamado. É isso aqui, ó, quer ver? Quer ver uma coisa? Está aqui em Hebreus também, ó. Hebreus 5. Ó. E ninguém toma para si esta honra, senão o que for chamado por Deus, como foi Arão. A igreja elegeu Matias lá no princípio, e Matias nunca fez nada. Verdade. Deus tinha um homem lá que estava matando os crentes e trouxe ele e disse assim, esse aqui é o meu profeta, Paulo, para ela. Amém. Entende, irmã? Então, por isso que ninguém mancha a eleição de um homem. Ninguém mancha. Não pode ser manchada, né? A eleição é uma coisa pura. Deus elegeu aquele homem para aquele propósito, para aquele trabalho ali, né? Então, por isso que eu estou dizendo assim, ó, né? Um eleito ele tem que estar no lugar que ele se sinta bem, que ele se sinta confortável e que ele esteja alimentado por aquele lugar ali. Porque do contrário... Aí ele achou o lugar dele, né? Então, por que as pessoas se deslocam às vezes de lugares? Por quê? Porque eles foram, ele disse, um eleito, ele foi elegido para tal grupo. E às vezes Deus está falando, tratando, e a pessoa não se dá conta. E muitas vezes ele está num ministério que não tem visão de Deus, uma pessoa que não foi qualificada para ser um ministro. Isso é a derrota, né? Não só do pastor, né? como das ovelhas, porque desvia as Aí, em vez ovelhas. de ele estar alimentando as ovelhas, ele está dando veneno. Meu Deus, isso é muito sério. Né? Por isso que o profeta diz assim, ó, com uma igreja que ama seu pastor, uma igreja próspera. Eles podem ter 5 membros, mas esses 5 membros, ele é pastor daqueles 5 membros. Né? Aí que tá o segredo. Olha, isso é um tema para nós muito longe, né? Mas viu, irmãos? E ninguém que Deus chama quer fazer o serviço, pode ter certeza. Pastor, eu tenho uma pergunta. Assim, a Bíblia, ela, hoje em dia já está tudo liberado, né? As uniões homoafetivas, como chama, homem casa com homem, mulher casa com mulher, e está tudo liberado, mas nós, os cristãos, nós temos a palavra de Deus como nosso guia e temos a nossa mente liberta e somos cidadãos livres para irmos onde nós achamos que devemos ir e não irmos onde achamos que não devemos ir enquanto cristãos, o que fere o nosso caráter cristão, nosso princípio cristão, não importa quem seja, se fere, a pessoa tem o direito de não ir, a não ser um caso de trabalho, aí é outra história. Aí, e tem essas cerimônias, essas coisas que acontecem, que a gente tem a opção de ir e a opção de não ir. Aí eu tenho uma pergunta para o senhor assim, um cristão que é convidado para ir a um casamento, lá, como você chama aqui, no Saravá, ou no Candomblé, ou em rituais pagãos, esse cristão, ele deve ir? Olha, irmã, eu não iria, né? Eu não iria. Eu sigo o que o Mombrana ensinou. O Mombrana ensinou que o casamento ele é confirmado pelas mãos de um ministro na igreja. Fora disso aí, pode ser lá na Assembleia de Deus, pode ser nos Batistas, é uma igreja. É um ministro que está ali. Então, agora, quando se toca de desviar da palavra, o que nós não podemos fazer é desviar daquilo que o Mombrana ensina. Né? Também, né, todo o povo é livre. Né? Se alguém acha por bem que deve ir,
Ele vai responder por si, aquela pessoa, como ela costuma dizer aqui, isso não está na minha conta. Entende? Mas o profeta Mombrana diz, nas perguntas e respostas, ele diz: o casamento é feito no altar pelas mãos do ministro, como é confirmado no céu. Entende? Um altar não quer dizer que chega aqui. O pastor, ele é o líder para fazer um casamento, vamos dizer, em casa, no escritório, seja onde for, onde a pessoa se acha assim, que ela não está qualificada para ir no altar, ali por uma coisa ou outra, e ela queira que a gente confirme um casamento lá no escritório, confirme no escritório. É o mesmo casamento. Porque isso aí é como conduz. Agora, como a senhora está falando, por exemplo, sair para ir num casamento onde são práticas de outros deuses e tudo mais, eu acho que isso vai quebrar a palavra. Isso aí não vai dar certo. É, assim, bem como o casamento entre, que a palavra não concorda, né? Homem com homem, mulher com mulher, um cristão ser convidado para um casamento desse, eu acho que como é que eu vou dizer, tá abençoando uma coisa que Deus não abençoa. Na verdade, eu vou ser bem sincero com a senhora. Essa pessoa que vai em um lugar assim, que a palavra reprova, ele não é um cristão. Um cristão é como Cristo. Jesus não iria lá nisso. Ele foi até a casa do Simão, porque a casa do Simão não tinha esse tipo de coisa. Lá tinha judeus, né, que praticavam a lei, né? E Jesus foi ali e chamou eles de filho do diabo, de semente da serpente e tudo, né? Mas foi, porque aquilo não prejudicaria ele. Agora esse caso aí é moral, irmã, é a moral, aí vai cair na moral da pessoa, né? Então é outro caso. É uma conta alta para pagar. Que nós vamos pela mensagem mostrando que a moral da pessoa deve ser conservada, né? Deve ser conservada. A senhora cria filhos, por exemplo, assim, eu crio uma família, né? Eles vão para o mundo, porque a gente cria filhos para mais tarde ficar sozinho. Só que aquela guarda da casa não pode cair. Ela tem que manter em pé, porque os filhos vão ser julgados por esse casal que ficou em casa, irmãos. Eles não se dão conta disso? Pelo procedimento desse casal que está ali, ó. Eles chegam na casa da gente, sentam ali, conversam, né? E o nosso comportamento, né, vai falar com eles bem alto um dia, né? Então nesse caso aí que a senhora fez a pergunta, uma pergunta muito boa, né? Mas é um caso assim que quando Mombrana diz assim, quando vai cair para o lado da moral, você sai fora daquilo. Né? Quando se fala na idolatria, saia fora daquilo, porque o centro é a palavra, né? Dentro dessa pergunta, Valeja, vou fazer uma pergunta também. Assim, um casamento de uma pessoa que hoje é comum, né? Muito comum no mundo, né? Os namorados viverem juntos anos e anos, ou 1 ano, 2 anos, e depois trata o casamento junto. Então, vão noivar, e depois vão casar. Aí aqueles vão casar numa igreja, e convidam a gente para ir no casamento. Ela vestida de noiva, depois que já viveu 200 anos com ele, e até às vezes filhos. Seria digno um cristão ir? Não. Também acho que não. Isso é um casamento fora das leis de Deus. A pessoa, então, porque se ela quer uma confirmação, eles vêm no escritório, falam com o pastor, né? Ali, e ela vem normal. Porque eles estão tomando, um está tomando o outro em casamento para honrarem aquele casamento. Já viveram um tempo, né? Agora, se nunca foram casados também. Sim, se nunca foram casados. Então, agora, quando se vai por esse lado aí, ó, da pessoa, por exemplo, vestir-se de noiva, né?
Né? Mombrando diz que uma pessoa que é casada com uma virgem, ele pode ano a ano ser vestido de noiva e vir no altar e confirmar e renovar seus votos. Veja a diferença de uma coisa para outra. Não é que Deus reprove as coisas, que Ele não quer. O problema é que a pessoa começou errado. E se não parar com aquele erro, vai continuar errado, futuramente para os filhos. Ah? E Deus não pode abençoar uma coisa que está errada. Claro que não. Né? É? E hoje a maioria dos casamentos. É tudo terrível. Aí nós temos 3 perguntas aqui. Vamos lá. Irmão Marco traz a pergunta. Uma pessoa que está na mensagem há tempo e luta diariamente para ser um vaso perfeito, mas as lutas na mente não dão trégua. Se der rápido, essa pessoa subirá, se ainda não estiver em perfeição, como fala Gálatas 5:22? A mente, Marcos, ela é um campo de batalha. Ela é um campo de batalha. Você nunca pode dizer que uma pessoa não vai ter. Eu tenho as minhas batalhas. Cada um de nós aqui tem as suas batalhas. Entende? Depende de como aceita isso. Não é? O diabo chega na mente porque a alma está ocupada. A alma está ocupada. Então, ele chega na mente. Agora, se a pessoa reprova aquilo ali, por exemplo, assim, a alma não aceita aquilo ali, ela tem a natureza do espírito, então ambos estão reprovando lá dentro aquele tipo de coisa. Agora a mente é um campo de batalha, né? O que eu posso dizer para você é uma coisa certa, viu? Que Deus faz isso. Você chegar diante de Deus, eu aprendi isso aí com um ministro muito capacitado, né? Ele disse que tinha suas batalhas na mente. E ele dizia que ele vinha diante de Deus, orava constantemente, dizia: Senhor, aprisione esses demônios para não voltar mais. E depois de um tempo de batalha, eles foram sumindo, limpou-se a mente. Então a pessoa não é reprovada por ter isso, não. Não. Depende de como ele acolhe lá dentro, né? Como ele aceita lá dentro. Se lá dentro está sendo reprovado, a palavra está lá. Amém. É que nem aquela passagem. Tu pode ver os passarinhos passar por cima da tua cabeça. Claro. Mas pode não deixar eles fazerem ninho. Exatamente, não fazer ninho. Né? Então, a mente sempre foi assim, né? Sempre. A irmã dela pergunta: podemos comprar produtos para comer de uma pessoa que é praticante do candomblé ou saravá? Irmã, eu me desviaria, né? Eu estou falando de mim, né? Eu estou falando de mim, né? Agora, eu não posso dizer para a pessoa que não faça isso. Se trata de alimento, você vai orar, você vai purificar aquilo, não sei, né? Como que Deus vai aceitar isso aí. Só que eu particularmente tenho minha restrição. Eu não faria isso, eu trataria de desviar. Como exemplo lá em Salvador, né, que a gente tinha um senhor que era o dono de um restaurante e ele era do candomblé. Aí chegaram no dia do Cosme e Damião, né, eu sei que ele preparava lá, né, ele fazia... São ritos, né? Um ritual e depois oferecia para todo mundo Do restaurante. Do restaurante para o bairro de graça para comer. É muito sacrifício complicado. a ídolos. Isso é o que a Bíblia nos pede, né? E tem uma parte lá de Paulo que ele fala: se comer carne escandaliza seu irmão, não coma carne. É tipo um exemplo, né? É muito... Exatamente, são coisas sacrificadas a ídolos, né, irmã? Então, consagrada, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Então, por isso eu estou dizendo assim, irmã Adélia, eu acho que, não sei, Adélia. né? Eu não posso dizer para a senhora que não compre. Porque, como disse o Rombrando, o seu coração é mestre, é o seu mestre. Né? Rombrando diz assim, ó, se você tem vontade de fazer uma coisa e não faz só porque você pôs uma lei dentro de você, não tem valor.
Então, o que faz a gente se centralizar? É o novo nascimento. É o batismo do Espírito Santo. Eu preferiria, vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Faço muito isso, aí pelo centro, por todo lugar. Vou ensinar uma coisa para vocês. Se a pessoa me vem vender um pastel, eu dou uma gorjeta para ele. Eu pego uns troquinhos, dou para ele e digo, não vou querer seu produto. Pronto. É assim que eu resolvo meus problemas. Né? Veja? Então, não é difícil a gente resolver isso. O problema é a gente se centralizar nas coisas, né? São perguntas muito boas. Eu estou gostando demais disso aí, né? Tem mais perguntas, viu? Tem mais umas 2 aqui ou 3. Por mim não tem problema. Falando ainda aqui, Jonatas e Micaela, falando ainda dos pastores sem chamado, como fica a situação das pessoas que seguem esses pastores, visto que elas são sinceras, crendo que o que eles ensinam é a verdade? Não, se eles estão ensinando a verdade, irmão. Os irmãos acreditam que ele está ensinando a verdade, mas ele é um pastor errado. Um mau pastor. Sim, mas aí a pessoa, é uma escolha da pessoa, ficar com aquele pastor ali, né? Essa pessoa não vai se perder, mas ela vai ter problemas. Ela não vai se perder porque ela está seguindo a palavra, só que elas estão olhando uma coisa que não confere com a palavra ali. O púlpito. E o púlpito é o alinhamento da igreja, né? Pode ter certeza. O púlpito é o alinhamento. Se o pastor é bem alinhado com a palavra, ele vai alinhar a igreja. E se ele não é bem alinhado, o profeta diz que ele vai entrar um espírito errado ali, vai desviar ele para um lado. E às vezes esses irmãos ficam até na igreja porque é ungido do Senhor, aí não querem falar mal, não querem criar problema, fica ali sofrendo, vendo que a coisa não está bem. Eu acho que a pessoa devia orar, né, irmão? Orar e respeitar. É aquilo que o profeta fala assim. Ele diz assim, olha, se você, por exemplo, não está certo com o seu pastor, não é o seu lugar ali, ele diz, você não fale mal dele. Você ore a Deus e se Deus te dirigir para outro lugar, você chega no pastor e diz assim, olha, pastor, Deus está me dirigindo para outro lugar. O profeta diz que você tem que chegar, usar a palavra Deus. Você não vai sair dali porque achou que está errado. Entende? Aí a pessoa tem que buscar uma direção de Deus, chegar no pastor. Ele diz assim, pastor, eu tô me mudando lá para aquele outro ministério, Deus está me dirigindo. O profeta só diz que você bate no ombro dele e diz assim, Deus te abençoe, irmão. Fazer a coisa São correta. coisas alinhadas, são coisas puras, coisas que não ferem, não vai ferir o pastor. Eu não tenho dificuldade com meus membros com isso, de maneira nenhuma, né? Basta que aqueles irmãos ali em Santa Maria mesmo ali, eu disse para eles, né? Eu batizei eles, agora vocês querem ter igreja da mensagem que é Santa Maria, né? Pode continuar ali, para mim não tem problema nenhum. Mas se eles resolvem que eu tenho que ser o pastor deles, eu tenho que ser, não adianta, né, irmão? Eles escolheram isso, né, irmão Jonas? Então, eu acho que isso aí é muito, né? É uma coisa assim, o profeta diz que nós temos que ser limpos nas coisas. Ele diz que você deve ao escritório do pastor não chegar enfrentando ele e dizer assim, pastor, eu vou sair daqui porque o senhor está fazendo isso ou aquilo. Ele disse, não fale mal do pastor. Vá lá, ore, depois chegue lá e diga, pastor, eu estou indo, né? Deus está me dirigindo para outro lugar. E diz que deve sair da boca do pastor para aquele membro, Deus te abençoe. Amém. Aí temos mais uma aqui do Jefferson. Ele fala assim, tem pessoas que são de denominações que queremos convidar para a mensagem do nosso profeta e Senhor Jesus Cristo. Qual a maneira correta, orientada pelo nosso profeta, de falar a verdade para essas pessoas? Ora, irmão, Jefferson. geralmente quando a gente chega numa pessoa, deve chegar com sabedoria, né?
profeta diz assim, se você não sabe, por exemplo, mexer naquele assunto com aquela pessoa, chame quem saiba. Pode levar um membro da congregação com você, mas que ele saiba falar em batismo em nome de Jesus. Porque senão ele vai confundir a pessoa. E quando nós vamos falar para a pessoa, nós temos que primeiro, ele disse assim, você chega, por exemplo, num lugar aí, ó, não é o meu caso aqui, né? Vou me referir. Que o cara tem uma criação de galinha muito grande. Você chega e começa a gravar as galinhas. Que galinhas bonitas, meu amigo, mas que galinhas bem lindas. Né? Chegar para ti, vou falar. Então, o primeiro passo que você tem é conquistar a pessoa. A pessoa vai se sentir, já vai se sentir bem com você. Você chegou ali não atacando, não zombando. Então, aí nem que você jogue um pouquinho de água na semente primeiro ali, um pouquinho, depois vai embora. Depois vem e joga mais um pouquinho. Até que você vai fazer aquela semente sair para fora da casca. E com a palavra, eu conheço uma irmãzinha que a gente sempre leva para a igreja e tudo, ela já conheceu a mensagem, ouviu a pregação, já leu Atos 2:38, já leu para o pastor dela também Atos 2:38, mas continua na denominação e tem um amor pela gente, a gente por ela, mas é aquela coisa, Não tem eleição, não adianta. Não tem eleição. Ela está entre aquelas virgens Se não dessas, tem né? semente, o que vai brotar? Não, ela não se perderá, o Brando disse, né? De maneira nenhuma. Ela disse, se você nasceu de novo, você é meu irmão, pode estar na Batista, pode estar na Assembleia, pode ter onde tiver. Você é meu irmão. Porque nós temos que tirar da cabeça, assim, ó, que só a mensagem é verdade. O Mombrana nunca falou isso. Né? O Mombrana provou com que ele pregou que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é verdade. Né? A Bíblia é verdade. Então, ele provou isso com a vida, ele provou para as pessoas tudo isso, mas ele foi uma pessoa muito... O Mombrana foi o homem mais duro que eu conheci sobre a terra, mas foi o homem mais amoroso também que eu vi. Não existiu outra pessoa mais amorosa que o Mombrana. Ele falava para as pessoas, corrigia as pessoas com amor. Né? Ele sabia como se conduzir para as pessoas. Mostrou Né? a condição de arrebatamento, a condição de eleição, né? A condição da predestinação. E outra coisa... E não reprovando as pessoas, né? Porque o pior de tudo é nós reprovar uma pessoa. Ele chegou a dizer assim, nossos irmãos denominacionais. Aí foi perguntar assim, não, Bruno, por que o senhor não vai lá na igreja batista? Por que o senhor faz isso? Ele disse assim, eu vou por causa do amor de Deus. Ele disse, eu estou dentro da arca com a mão para fora. Amém. Ele condenou o sistema, mas não as pessoas. As pessoas não são condenadas. Condenado é o sistema, né? Acho que eu falei muito já, né? Mas temos duas perguntas aqui, vamos ver essas duas para a gente... dentro do assunto que já foi falado, para a gente arrematar. Então, vou combinar com os irmãos aí na internet, temos essas duas perguntas aqui para arrematar, e as próximas vão ficar para a próxima terça-feira. Que é uma coisa assim, é porque anima a gente fica ouvindo, digo, eu queria saber aqui. Essas perguntas de hoje foram muito boas, uma muito coisa objetivas, puxa a né? outra. Uma benção, sabe, né? E aqui tem duas que tem a ver com o assunto que o senhor já falou e algum irmão ficou na dúvida, assim. Aí o irmão Deolino fala, por que a maior batalha do cristão... deixa eu ler. Por que a maior batalha do cristão é a carne? Ele pergunta por quê. Porque, irmão Deolino, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Yes! A Bíblia fala que é terreno e o que é espiritual é espiritual. A carne foi feita para ser consumida no pó. Né? E quando se deu o arrebatamento, esse corpo não pode herdar porque é um corpo reprovado. Ele não é um corpo permanente, se chama corpo provisório.
Nós estamos num corpo provisório aqui, não deixa de ser uma teofania. Ele foi feito para ser provado mesmo. Não deixa de ser uma teofania, daqui a um pouco é desfeita. Por exemplo, quando vem a transformação, né? Então, esse corpo, como é que ele falou aí? A maior batalha do cristão é a carne. Sim, cara. Porque nós vivemos em 5 sentidos, irmão Adelino. 5 sentidos. Uma pergunta boa essa, né? 5 sentidos. E o profeta diz que nesses 5 sentidos você não chega em Deus. Você não chega ao Senhor nos 5 sentidos. É verdade. Né? Você chega no 6º sentido. Com o 6º sentido é que você entra em contato com Deus. Nos 5 sentidos, aqui uma pessoa pode vir assim, vou me batizar, eu estou pronto, eu vou no arrebatamento, daqui a um pouco, tudo desfeito. Mas se ele vem pelo 6º sentido, por uma eleição, por uma predestinação, ele vai permanecer ali nem que cair os pedaços. Glória a Deus. Nem que seja aqueles pedaços. Tá, meu Deus? Então, na verdade, esses 5 sentidos, meu irmão, é que nos atrapalha, viu? Né, Joel? Hã? Esse corpo veio para sujeito às provas, Sim. né? Através dos 5 sentidos. Então, não tem como nós não passar nesse. Aqui, irmão Deolindo, ser provado nesse corpo. se o senhor ler essa mensagem, por exemplo, Crueldade do Pecado, não vou poder ler agora aqui, porque já Esse está corpo terminando. é sujeito ao Mas ataque. aqui o irmão Brana fala dos 5 sentidos. Quando Deus criou o primeiro homem lá, ele colocou 5 sentidos nele. O homem carnal, né? O homem espiritual não tinha isso, tinha só o 6º sentido, que entrava em contato com Deus para guiar os animais, pôr o nome nos animais, tudo mais. Mas quando entrou o corpo de carne, irmão, foi um problema, porque entrou 5 sentidos e na dimensão que nós vivemos aqui, nas dimensões que nós vivemos, nós dependemos desses 5 sentidos. Por exemplo, me dirijo aqui, o irmão desce pelos 5 sentidos, né? Agora, quando eu vou me dirigir com Deus, eu me dirijo no 6º sentido. Mas quando Adão caiu, ele caiu. Caiu o quê? Ele era homem espírito ainda, né? Não. Não, tinha 5 sentidos no Edson. O Edson já tinha. Só que ele tinha a pureza ali, né? Sim, porque ali ele não via. Ali ele não via. Eu acho que ele não até ali. No Não corpo tinha. terreno, tá aqui, minha filhinha, tá aqui, ó. No corpo terreno, ele recebeu 5 sentidos. Tá? Quando ele recebeu o corpo terreno. Só que o ambiente que ele vivia num mundo espiritual. Ele não tinha contato com maldade. Depois que ele caiu, sim, aí ele saiu fora do seu posto. Aí ele conheceu o que era. Conheceu o bem e o mal. Aí ele entrou no conhecimento do bem e do mal. Né? Então, por isso aí, ó. Então, aqui, vocês viram essa mensagem aqui, Crueldade do Pecado, vocês vão ver. Um Brano explicando. Nós vamos entrar na igreja, nesse assunto aí, viu? Para vocês verem, viu? Aí entra que nem no início disso, que eu não quero fazer, eu faço. Isso. Que eu quero fazer. Então, aqui o irmão Brando deixa bem claro, está aqui atrás, está aqui, né? Mas eu não vou ler agora porque é um pouco extenso aqui, mas ele diz que o homem espírito não tinha 5 sentidos. Mas quando Deus criou o homem do pó da terra, criou esse homem terreno, ele teve que entrar nos 5 sentidos. Só que ele vivia num mundo espiritual, no Éden não tinha demônio, não tinha nada que atrapalhasse. Glória a Deus, isso é profundo. Dá uma escola, viu? As coisas que eu estou pensando aqui nem vou falar para não render o assunto. Eu sempre digo assim, ó, eu falo essas coisas assim porque talvez que Deus sabia que nós íamos entrar nisso aqui. Eu peguei essa mensagem agora Eu de acho tarde. que não tem mais 5 sentidos. Agora de tarde para recordar, né? Para dar uma. E peguei essa mensagem, olha aqui. Se eu não tivesse lido, talvez que, né? Mas está aqui na mensagem. Viu? E assim, para arrematar o outro assunto, a irmã Daniele fala: o que devemos fazer quando ganhamos um presente de uma pessoa do candomblé? Receber um presente É difícil, minha irmã, eu responder essa pergunta. de uma pessoa do candomblé. É, Daniele, saiba. Quando se dirige a mim, nós ali em casa sabemos o que fizemos, né? Ali nós temos as nossas decisões. Agora eu dou uma opinião para a senhora, não tenha dentro de casa.
Porque tá aqui, ó. Nem uso. Ai. Eu acho que é no livro de Tiago, né? Essa linha é fina. Já passei por tudo isso. Experiências próprias. Nós já passamos. Se eu não achar aqui, irmã Daniela, eu vou ficar devendo para a senhora. E na próxima vez eu lhe dou essa mensagem aqui. Bom, mas para entender, Tiago disse, não sei se é Tiago ou Pedro aqui, eu não estou bem, minha mente, mas ele disse que nós devemos detestar a roupa contaminada pela carne. Entende? Então, detestar quer dizer não usar. Carne é essa expansão que você está falando aí. Lá do candomblé, porque eles têm uma doutrina lá, né? Eles têm aqueles batismos deles, eles têm aquelas preces deles, aquelas coisas todas. São roupas que foram geradas de doutrinas carnais, de espíritos errados. Então, o que é bom? O bom é desviar. Porque o profeta, uma coisa que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, talvez que, não sei, eu tenho falado e às vezes eu até me resguardo, porque... Mas o irmão Brana diz que se nós deixar isso dentro de uma casa, essas coisas erradas, pode gerar uma enfermidade daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. É um espírito que fica ali. Se nós puder evitar, por exemplo assim, se temos uma roupa, vamos dizer assim, né? Temos uma roupa assim que suficiente para nós usar, né? Tem roupas que nós recebemos de pessoas que são pessoas puras, é só orar pela roupa e usar, né? É só orar e usar. Mas tem esse caso aí, o profeta diz que tem coisa, vou dizer uma coisa aqui para você aqui, eu também outra coisa, que o irmão Brana diz que tem terrenos do diabo que não tem consagração que tire os demônios. É deles aquela propriedade. Tá? Então, a coisa é fina, né? É como você andar em cima da camada de gelo. Pode afundar, tá vendo? Mas eu te dou um conselho, irmã Daniela. Olha, se puder desviar, desvia, viu? Você não sabe se é roupa que é, né? Pois é. Ganhou. Mas outra coisa que eu vou falar para a senhora também, irmã Daniela. A Bíblia diz que não devemos pegar presente dessas pessoas. Deus odeia. Isso quem falou foi o profeta Jeremias, se não me foge, né? Devemos desviar. Se a pessoa traz, você não vai ser mal educado, dizer não quero, mas dá um jeitinho ali, dá um jeitinho. Se livrar, né? Você sabe, tem um jeitinho, né? É Um jeitinho, né? Amém. Um jeitinho de desviar aquilo ali sem magoar a pessoa, porque eu acho que a coisa mais horrível é magoar uma pessoa, né? Jogar uma pedra na pessoa assim, né? Viu? Mas cada vez que aquilo vem ali, desvia, né? Ora e desvia. Tá? Então, eu acho que eu ajudei, né? Amém. Nós chegamos a ter 19 falar? pessoas conectadas, 19 aparelhos, né? Porque a gente não sabe quantos Que bom, mas estavam olha, irmãos, assistindo. vocês estão de parabéns hoje, eu fiquei muito feliz, viu? Hoje vocês me fizeram perguntas muito instrutivas e boas, né? Se a gente começa a falar de coisas muito profundas, como eu digo assim, alonga muito, a gente perde muito tempo com isso, né? Mas essas perguntas foram maravilhosas, variadas, viu? né? Eu estou orgulhoso com vocês, pode ter certeza. Coisa boa. Viu, pessoal? Eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz com vocês, viu? Né? Tá, gente. Quero agradecer os irmãos de Bagé ali, não é de Vila, né? Como é? Candiota. Cidade de A Candiota. Manora está aqui assistindo. Né? Cidade de Candiota, vocês foram maravilhosos fim de semana. Santa Maria tá. Entusiasmados, né? Objetivos, Sabe maravilhosos. que tem São Deus Gabriel, abençoe sabe? vocês aí. Eu estou muito feliz com vocês. Tem São Né? Gabriel. Tenho orgulho de tem ser pastor de Candiota. vocês, viu? Com certeza. Tá?
E Tem também Capão do Leão. É. O pessoal tá todo por aqui. pessoal de Santa Quem Maria, São Gabriel, não sei se tem alguém aí, tem, né? Sarinha tá aqui. A irmã Lucinha fez umas perguntas A muito Lucinha, boas aí, né? é. Deus abençoe, irmã Lucinha, né? A Sara também tá. A Sarinha, um abraço, Sarinha também, né? Pessoal, a Jurema. Deus abençoe vocês, Jurema né? daqui do Capão. Vocês vão poder também assistir nossos cultos da alvorada na Páscoa, né? Às 6 horas nós vamos ter o culto transmitido, um pequeno culto, né? De cântico e adoração, ali, poucos minutos. Depois, a escola. E à noite vai ter o culto também, né? Será um culto assim que talvez a gente vai... Eu não sei se eu vou falar num tema de Páscoa na escola ou à noite. Eu vou ver ainda. Amém. Vamos ver o que Deus vai. Mas nós vamos falar, né? Um sacrifício da cruz, né? Ah, A irmã Santa esteve aqui com a gente todo o tempo, então ela vai ser a pessoa que vai orar, Perfeito. encerrando a nossa reunião de hoje. Tivemos 19 pessoas, depois, agora estamos com 14, né? E todo mundo participando com as perguntas. Amém. E é um culto, não deixa de ser um culto, mas é uma coisa bem boa essa reunião, porque a gente conversa sobre a palavra e tira dúvidas, né? Qualquer coisa mais profunda, quando o pastor chegar aí nos grupos, pega o pastor para perguntar, a gente não deixa, não fica com a dúvida não. Se tiver vergonha de botar aqui no grupo, quando ele for aí, bota o papelzinho, não fica com... Estou segurando aqui até agora, para não perder, é o parafuso. Não, irmãos, é porque o parafuso do óculos do pastor caiu, eu estou segurando, ele está procurando ali, eu estou aqui segurando para não perder. Depois eu te dou, Tá que é bom, para não irmão. perder. Então, Deus abençoe, a irmã Santa fará uma oração agora encerrando, tá bem? Soberano Senhor, estamos Obrigado, aqui, Senhor. Jesus. O Senhor foi Graças te maravilhoso. damos porque aprendemos, Glórias Pai, a Como o ti, Senhor Jesus. foi por aquilo que o maravilhoso, Senhor nos meu deu Pai. condição de Amém. saber, Senhor, a Grandíssimo respeito do Deus, teu reino. muito obrigado, Amém. Senhor. Senhor, nos aperfeiçoando a Pai cada dia eterno. mais. Amém, Pai. Ó Deus, a nossa caminhada. Obrigado, temos que Senhor. nos aperfeiçoar até aquele dia. Glória E a Deus. sabendo é que nós nos Assim aperfeiçoamos. seja, Senhor. E vivendo também. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Graças que a a tua Deus. bênção atinge todos aqueles Assim que estão seja, Pai ligados Santo. com nós aqui. Amém. E que cada um possa ficar refletindo Glória a Deus. Amém. essas perguntas e formulando Assim seja, outras Senhor. para fazer na próxima Obrigado, vez. Jesus. Deus abençoe Amém. a todos. Uma boa noite. Amém. Amém, amém, amém. Pastor, caiu os parafusos aqui, ó.